casa pensar aqui. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. A graça do Senhor Jesus e a paz seja com todos vocês, amém? Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Uma semana produtiva. Perdão também que minha voz está meio falhando, né? Não é só a sua não, gente. Minha voz também é horrível. E falhando é pior ainda, né? Então, para lembrar que pelo menos tem uma voz, né? Em tudo dá graças, né, gente? Temos que dar graça por tudo, né? Mas que bom ver os amados irmãos aqui nesta manhã. Vou pedir mais uma vez, vou ser chato com vocês de novo. Vou pedir para os que estão lá no fundo, venham um pouquinho mais para frente, por favor. O irmão Marcão já está aqui, já está. Né? Os que puderem, tá bom? Venham um pouquinho mais para frente para a gente se ajudar mais aqui. Para a gente ter essa segunda parte da lição, né? Vocês lembram qual é a lição que estamos estudando? Lição de número 4, né? Que fala sobre provação e tentação. Passou por alguma prova essa semana, irmão? Está passando por alguma prova? Foi tentado durante essa semana? Foi? Sério? Aquele doce que você não podia comer, você ficou tentado a comer? E acabou comendo ou resistiu? Resistiu? Que bênção então, né? Devemos resistir às tentações, a Bíblia fala, né, irmão? Devemos resistir, seja qual for a tentação. Porque a tentação só vem para nos prejudicar, né? Mas enfim, vamos continuar, né? Dando continuidade à sequência dessa lição. Tínhamos dado o primeiro ponto semana passada e vamos entrar no segundo ponto, né? Semana passada falamos sobre acerca do prêmio, né, da perseverança na provação. Vimos acerca de algumas coroas que o autor da revista aí descreve. Segundo este autor aqui, esse escritor, H.E. Alexander, a Bíblia menciona 5 coroas, né, de vencedores para aqueles que aí são, que passam por essas adversidades aqui, né, como o prêmio, como a coroa incorruptível, né, que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 9, né? E essa coroa é como um prêmio para o combate espiritual, né? A coroa da glória, como prêmio de serviço para os obreiros fiéis, se tratando aí dos pastores, né? A coroa da vida, lá em Tiago, né? Como prêmio da aprovação, para aquele que é aprovado pelo Senhor, quando passa pela aprovação. A coroa da justiça, como prêmio da salvação, que Paulo fala em 2 Timóteo 4, né? Para os que amam a volta de Jesus. E a coroa da alegria, não está explicitamente escrito como coroa da alegria, né? Mas nós vimos ali nesses textos de 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20 e Filipenses 4, 1, que essa coroa da alegria são como se fossem prêmios para os ganhadores de almas, né? Mesmo que não seja um pastor ou um missionário, mas que você é um ganhador de almas, você vai ter essa coroa da alegria, né? E vimos na semana passada e queremos relembrar, né, amados, a respeito das diferenças, né, entre tentação e provação, certo? Vocês lembram quais são as diferenças? Nós vimos aí primeiro, né, que na Bíblia, do Novo Testamento em grego, nós temos aquela palavrinha perasmos, vimos na semana passada, né, que ela é usada tanto para provação quanto para tentação. E vamos ler novamente aqui esse texto de Tiago capítulo 1, né, verso 12 até o 15. Lemos ele na semana passada e vamos ler de novo nesta manhã, tá ok? Para a gente entender aí o contexto, né? Tiago capítulo 1, verso 12 ao verso 15. Todos acharam? Amém? Aceitados mesmo, amados? Apenas se atenham aí à leitura da palavra de Deus, né? Verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a maioria das versões, né? A maioria das versões não, né? Principalmente a revista corrigida vai estar essa palavra tentação. Mas nós não sabemos que se trata da tentação para a prática do mal, né? Mas sim de provação. Nós já explicamos semana passada, vimos outras versões, como NVI, por exemplo, a atualizada, que ela vai trazer a palavra provação, né? E, continuando aqui no texto, né? Bem-aventurado o que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá o quê?
coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E o verso 13. Ninguém sendo tentado, vem a mesma palavra agora, né? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vamos ver também acerca dessas duas palavrinhas aí, atraído e engodado, né? O que significam? E o verso 15, né? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vamos orar mais uma vez? Eu vou pedir para vocês, Isaac, orar para nós nesse momento. Oremos com o irmão Isaac. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida, ó Pai. Te agradecemos pelo fôlego da vida. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do nosso professor Elídio. E, ó Pai, desprendeu do seu tempo, ó Pai, para investir em nós. Que nós possamos, ó Pai, ter aí a atenção necessária e que possamos, ó Pai, aprender com o teu servo mais da tua palavra. Que o Senhor o use, ó Pai, poderosamente em suas mãos, que ele venha a falar, ó Pai, com ousadia, com intrepidez e, sobretudo, ó Pai, guiado pelo teu Santo Espírito. Que ele possa ser uma bênção para nós nesta manhã, ó Pai, e que nós possamos ter clareza, ó Pai, sobre os desafios da fé, sobre os desafios, ó Pai, da tentação e da provação. Que possamos, ó Pai, aguardar ansiosamente as nossas coroas, ó Pai, que o Senhor tem reservado para nós. Essa é a nossa esperança, é isso que nos move, que possamos, ó Pai, crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Isaac. E como distinguir, meus amados, provação e tentação na Bíblia? Já vimos, né, que através do seu contexto, né, através do contexto, como vimos aqui em Tiago, por exemplo, é que nós vamos saber se trata de provação ou tentação. E como saber diferenciar tentação de provação? Duas palavrinhas-chave que falamos semana passada, vocês lembram? É através da sua origem e do seu propósito, né? Através da origem e do seu propósito é que nós vamos saber o que é tentação e o que é provação. Por exemplo, né? Qual a origem e o propósito da provação? Vocês lembram? A origem é divina, de Deus. Deus é quem dá a aprovação para os seus crentes. E ele só prova os crentes, tá? Ele não prova um ímpio, uma pessoa que não é convertida, né? A irmã Francisca perguntou semana passada, ele prova um novo convertido? Sim, foi salvo em Cristo, foi selado pelo Espírito Santo da promessa, passou até a vida de crente, como diz o pessoal do mundo aí fora, né? Então vai passar pelas circunstâncias aí da vida cristã, né? E Deus ao longo da caminhada vai testando sim a fidelidade da pessoa, não para saber se ela de fato é fiel, porque Deus conhece o seu coração, mas para aquela pessoa vem a amadurecer, né? E esse é o propósito que nós vamos ver aí. Irmão Pretinha, pode falar, meu querido? A impressão que o novo convertido é mais provado, né? Parece que ele já passa por... Ele está acostumado. É verdade. Existem muitos casos, né, de pessoas que se convertem. Conhecemos pessoas assim, né, que ela se converte e ela já, no começo da sua vida cristã, ela já enfrenta uma série de dificuldades. Principalmente na família. Alguém já passou por isso? Você se converteu e quando você teve ali a nova vida em Cristo, você começou a ter dificuldades. Isso são provações, né? São dificuldades que você vai passando por se tornar um filho de Deus, né? E Deus permite, quando nós falamos que Deus é o autor das provações, né? Que a origem da provação vem de Deus, é porque Ele permite que você passe por provações, né? Por exemplo, você é acometido por uma enfermidade grave, uma doença muito grave. Não foi Deus que colocou aquela enfermidade em você, né? Falamos isso semana passada, mas Ele permite, né? E qual é o propósito da tentação, ou da provação? Já falamos, né? É de amadurecer o cristão, de crescer espiritualmente, de aproximar mais você de Deus, né? De realmente nos aproximar mais de Deus, de amadurecer como cristão. E qual é a origem e o propósito da tentação?
tentação vem do inimigo, ela pode vir diretamente de Satanás, de uma ação maligna, mas também, como nós vimos aqui em Tiago, amados, ela também surge através das nossas concupiscências, né? A palavra quase não sai, sabe? Ela também surge através das nossas concupiscências, ou seja, a nossa cobiça. Algumas versões vai estar assim dessa forma. Através da nossa cobiça, irmãos. O que é cobiça? Aquele desejo desenfreado do nosso eu, que domina a nossa carne, né? Que infelizmente aí está ligado à nossa natureza pecaminosa, né? Então, muitas vezes somos atraídos e enganados pela nossa própria cobiça. É lógico que Satanás ele usa como certas coisas para que você possa ser realmente enganado, né? Atraído e aí ser tentado, né? Então nós vimos que a origem ela pode ser tanto diretamente de Satanás, como também através de nossas próprias cobiças, né? E o propósito da tentação? Ela tem um propósito bom? Não, né? É de nos afastar de Deus, é de envergonhar o cristão, é de derrubar o cristão, de nos derrubar, de afastar de Deus, né? Por mais que acontece de você ceder uma tentação, mesmo que você ali pedir perdão a Deus, né? Como nós vamos ver aqui o caso de Davi, mesmo que você teve um coração ali quebrantado, arrependido, mas você vai passar por aquela vergonha, né? De saber que você acabou cedendo a tentação quando não era para ceder. Mas somos falhos, somos fracos, né? Infelizmente acabamos cedendo às tentações. Mas não é o que Deus quer, amém? Pela aprovação? Não. Deus quer que a gente passe. E com o intuito de nos amadurecer. Mas pela tentação Ele quer que a gente fuja. Igual José fez, né? Ali na mulher de Potifar. Mas entrando aqui no ponto 2, amados, que eu quero me ater aqui, a revista com vocês. Vocês trouxeram as suas revistas? Quem está com ela, levanta para eu enxergar. Um bom número aqui, Ronaldo. Os irmãos que estão aqui com a revista, né? Tem alguns parágrafos que eu quero ler com vocês, para a gente aí entender um pouco, tá bom? Ponto 2. O que fala aí o ponto 2, Ana Carlinha? A força destruidora da cobiça. A força destruidora da cobiça. E o primeiro parágrafo aí, o que ele diz, Carlinha? Você quer ler para a gente, por favor? O primeiro parágrafo, isso. A tentação em si não é pecado. Pode ser descartada, mas uma vez assumida, se transforma em pecado e desvio dos padrões estabelecidos por Deus. Vocês ouviram aí? Tentação em si é pecado? Não, né? É pecado se eu ceder, né? Tiago vai falar claramente isso, nós vamos ver aí daqui a pouco. Por que ela em si não é pecado? Está explicado aí, né? Porque ela pode ser descartada, né? Mas, uma vez assumida, ela se transforma em pecado. E desvio dos padrões estabelecidos por Deus, né? Desvio de você ter uma vida que agrade ao seu Deus, né? Ao nosso Deus. Segundo parágrafo aqui, eu vou ler para vocês. Acompanhe aí comigo na revista, tá bom? A palavra cobiça vem do latim com o sentido de um desejo recheado de avidez, aquele desejo intenso, aquele desejo desenfreado, né? Da carne. E o problema central nisso, irmãos, está em pensarmos em nós mesmos e não propriamente na coisa que é cobiçada. Vocês entenderam? O cobiçoso, o seu intuito é satisfazer a si mesmo, né? Satisfazer a si mesmo, né? Então, isso é uma coisa que torna um ambicioso uma pessoa sempre descontente e insatisfeita. Então você sempre vai querer ter mais. Sempre vai correr atrás de mais. O cobiçoso ele faz isso. A cobiça, depois de destituir o homem, depois de separar o homem da sua força espiritual e de governá-lo inexoravelmente durante a vida, torna a existência humana um malogro. O que é isso, malogro, né? É uma vida de prejuízo, amados, perda, fracasso. Ou seja, o que a cobiça traz para nós é só prejuízo, é perda, fracasso. Nós vamos ver isso aqui através da vida de um grande servo de Deus aqui, como foi Davi.
Terceiro parágrafo aí, diz o seguinte, ó, segundo o dicionário Roas, acho que é assim que fala, né? A cobiça, mas ela está em oposição ao despreendimento, né? Sendo um desejo, presta atenção nisso aqui agora, né? Que nós vamos ver algumas coisas aqui, mas segundo esse dicionário aqui, a cobiça, ela é um desejo imoderado de bens. A pessoa ela quer conquistar bens, quer conquistar honras, riquezas, em forma de ambição concupiscente. Ela, de alguma forma, não importa como, ela quer conquistar um status elevado, uma posição elevada, riquezas, bens materiais, enfim, honras para si, né? O quinto parágrafo aqui que eu quero ler aqui com os irmãos, para a gente entender algumas coisas, fala o seguinte, quinto parágrafo aí, estão acompanhando aí? Qual que é o quinto parágrafo? O último mandamento, né? Vamos ler aqui esse quinto parágrafo, amados? Diz o seguinte, ó, o último mandamento do Decálogo, que são os 10 mandamentos, né, que Deus estabeleceu ali com Moisés para o povo de Israel. Este último mandamento, ele fala sobre a cobiça, como uma forma interna que leva o ser humano ao ponto culminante da existência em busca da realização pessoal. É isso que a cobiça faz. Uma pessoa que é cobiçoso, como já falamos, ele quer satisfazer a si mesmo, de alguma forma, né? Ele vai ultrapassar todos os limites, né, para poder conquistar aquilo que ele quer. Tudo por causa da cobiça, né? E o mandamento, aqui na revista, o autor fala que o mandamento foi uma cerca de arame farpado em volta desse sentimento. Ou seja, a cobiça ela não afeta só você, ela vai afetar outras pessoas também, né? E esse tipo de sentimento, irmãos, ele é capaz de transtornar a nossa personalidade. Percebe? Então, amados, falando aí a respeito da cobiça, né, no quinto parágrafo aí do ponto 2 da revista, fala dos 10 mandamentos, né? Onde a cobiça aparece no último mandamento de Deus, onde ele nos ordena que não devemos cobiçar absolutamente nada do próximo, né? Nada. E a cobiça, amados, eu creio e acredito que os irmãos também concordem comigo, é um dos pecados que deve ser mais combatido por cada cristão individual, né? E por que isso, irmão? Por que isso? Porque a cobiça é um pecado subjetivo. E o que é algo subjetivo, irmão? Subjetivo é algo pertinente ao indivíduo em si. É algo que é próprio do sujeito. Vamos entender melhor isso, tá? É tudo aquilo que está baseado na sua interpretação individual, certo? E que não é necessariamente válido para todos, né? Como assim, irmão? São as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus anseios, né? Tudo aquilo que o meu coração deseja, tudo aquilo que eu desejo, nem sempre é válido para todos. Ou seja, isso é algo subjetivo, né? E a subjetividade, amados, é algo que muda de pessoa para pessoa, como o gosto pessoal, por exemplo. Cada um tem o seu, né? Cada um tem um gosto pessoal. Por exemplo, o Ronaldo gosta de um estilo de música. O Ronaldo gosta, por exemplo, de um estilo de filmes, de séries. Mas talvez outras pessoas não gostam. Quem gosta de comer pizza aqui? Acho que a maioria, né? Mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de comer pizza, né? Então é algo subjetivo, é algo que é próprio do sujeito, né? Cada um tem os seus gostos pessoais, né? E de todos os 10 mandamentos, amados, estamos falando aqui dos mandamentos, né, de Deus. De todos esses 10 mandamentos da lei de Deus, os 9 primeiros mandamentos são mandamentos objetivos, ou seja, diretos. E o 10º mandamento é um mandamento subjetivo. Vocês lembram quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? Vamos lá? Vamos ver a nossa Bíblia lá, em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 17. Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 17. Pergunto, vocês acham que é possível alguém praticar os 10 mandamentos aqui da lei de Deus? Não, né? É por isso que nós somos justificados pela fé.
Porque pela lei ninguém pode ser justificado, né? Lembra das aulas anteriores aí? Antes dessa? Êxodo capítulo 20, vocês acharam aí? Vamos ver apenas os mandamentos aqui, tá bom? Vamos pulando de mandamento para mandamento. Primeiro versículo. Deus está com Moisés lá no monte, e aqui ele está passando ali as informações para Moisés, onde ele iria escrever naquelas tábuas, né, os 10 mandamentos da lei de Deus, para que passassem para o povo. Até então eles não tinham essas leis, né? Não tinham esses mandamentos, mas a partir desse momento Deus passou para Moisés. Versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Olha só. E o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, né? Qual o terceiro mandamento? Não. Esse não é o terceiro mandamento. Essa é a continuação do segundo mandamento. Certo, versículo 7, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? E qual o oitavo mandamento? Já estamos no oitavo, gente. Qual é o próximo mandamento? Lembra-te do sábado para o santificar. É aqui que os adventistas, né, irmão Elias? Quer pegar a gente, né? A irmã Elias já deu uma aula falando sobre isso, né, irmã Elias? Vocês já estão gravados aí na memória, né? Certo? Qual é o próximo mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, né? Para que se prolonguem os dias de vida, né? Próximo mandamento. Não matarás. Próximo. Não terás. Próximo. Não matarás. E o nono mandamento, qual que é? Não dirás o quê? Falso testemunho. Aqui inclui não falar mal do irmão, né? Eu acredito que sim, né? Será que inclui? Não dirás falso testemunho, né? E qual que é o 10º mandamento aí? Não, e só a casa, só? Não cobiçarás a mulher do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma, né? Do seu próximo, né? Então, amados, né? Então, nós vimos aí que o último mandamento de Deus é o mandamento subjetivo. E os 9 primeiros são mandamentos objetivos. E por quê, né? Por que esses mandamentos eram objetivos? Porque eles poderiam ser julgados e legislados por qualquer autoridade que Deus ali constituísse, né? No meio do seu povo de Israel. Qualquer autoridade. Por exemplo, se alguém ali não guardasse o sábado, era julgado, né? Se alguém prestasse culto a outro Deus que não fosse o Senhor, também era julgado. Se alguém furtasse, se alguém matasse, se alguém adulterasse, se alguém dissesse algum falso testemunho contra o seu próximo, poderiam ser julgados e condenados até a morte. Então, eram mandamentos objetivos, né? Ou seja, eram alvos ou metas, na verdade eram obrigações, né? Que deveriam ser cumpridas, independentemente do pensamento de cada um deles. Todos tinham que cumprir isso. Ninguém tinha o direito de matar ninguém tinha o direito de adulterar, de furtar, né? Nem muito menos de falar algum mau testemunho contra o seu próximo, que se fizesse isso, seriam ali julgados pelo próprio povo, pelas autoridades constituídas por Deus, né? Já no caso do pecado da cobiça, amados, né? Somente Deus é quem vê o que está no interior do coração do indivíduo, né? Se ele é um cobiçoso ou não. Por isso que é um pecado subjetivo, né? Porque se trata do próprio sujeito, né? Só Deus é quem vê. E só Ele é quem julga, né? Só Deus é quem pode julgar o seu coração, o que está no seu coração, né? Mas através do seu Espírito, meus amados, Ele usa e até usou pessoas para reconhecer esse tipo de pecado. Como ali no caso de Ananias e Safira com Pedro. Vocês lembram a história? O que aconteceu? Eles mentiram, né?
Mas por que eles mentiram? Porque eles formaram um desígnio em seu coração, cobiçaram ali um certo valor, né? Talvez viram que o valor era muito alto, né? Talvez viram que o valor era muito alto e não quiseram entregar tudo aos pés dos apóstolos, aos pés do Senhor. E formaram este desejo em seu coração, né, de obter uma certa parte. Pedro, por si só, ele não ia saber. Ele, como homem, como ser humano, ele não ia saber por si só que realmente aquele valor que eles depositaram era o valor exato, né, do que eles tinham vendido. Mas Deus, através do seu Espírito Santo, ali revelou para Pedro, né? Então Pedro foi lá e falou: por que vocês estão mentindo a Deus, mentindo ao Espírito Santo, né? Perceba que a cobiça, ela é uma mentira. A cobiça, ela é um engano, é uma mentira, né? Temos ali também o caso de Geazi, servo de Eliseu. Vocês lembram a história? O que aconteceu também? Ele pegou aqueles utensílios que não era para ser pego, que eles tinham levado, dado de presente, Eliseu não quis. Recusou, né? Então ele pegou para ele. O capitão não, o general ali Naamã, né, da Síria, foi até Eliseu, porque estava com problema de saúde seríssimo, né, estava com a lepra, e, enfim, resumindo a história, ele foi curado. E ele quis dar um agrado para Eliseu, mas Eliseu, como sendo um grande homem de Deus, não achou por necessário que tinha que receber agrado, porque a cura quem fez foi Deus, né? Deus que curou Naamã. Não dá para dizer que foi outra pessoa, né? Foi Deus que curou Naamã. E Eliseu recusou esses presentes. E o que o Geazi fez? Cresceu os olhos. Provavelmente ele estava ali junto, né? Viu aqueles presentes todos, aqueles ouro, aquelas pratas, né? E quando Naamã estava indo embora, o que formou ali no coração de Geazi? A cobiça, né? E não só a cobiça, mas formou ali uma mentira. Ele foi atrás, né? E chegou lá e mentiu. Chegou lá para Naamã e falou: não, Eliseu mudou de ideia, ele quer de volta os presentes, né? E Naamã acreditou. Ele era um homem normal, ele acreditou, ele foi e entregou os presentes, né? Mas o que aconteceu com Geazi? Quando ele chegou, o que Eliseu falou para ele? Da mesma forma que... Né? Recebeu o castigo de Deus. Né? E por que Eliseu falou isso para ele? Eliseu, por si só, como homem, saberia que Geazi fez esse desígnio em seu coração? Não, provavelmente, com certeza, né? Deus ali revelou para Eliseu. E Geazi sofreu as consequências, tá bom? Tá bem, amados? Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Alguém? Não? Então vamos continuar, né? A cobiça, meus amados, ela nunca estará ligada à aprovação, certo? Mas sim com a tentação. Ou seja, ninguém que cobiça, amados, está cobiçando porque está sendo provado, mas sim porque está sendo tentado. Tiago fala claramente isso no verso 14, né? Do seu primeiro capítulo aí. E quando isso acontece, meus amados, geralmente é por causa de nossa natureza pecaminosa. Tiago, mais uma vez, vai falar sobre isso. Que cada um é atraído e seduzido pela sua própria cobiça, né? A cobiça é um mau desejo, irmãos. É um mau desejo. E nós podemos transformar um desejo bom, um desejo legítimo, em um desejo pecaminoso. Por exemplo, né? Comer é um desejo, né? Desejo de todos nós aqui. Quem está com desejo de comer agora? Ninguém? Então, porque vocês já tomaram café em casa, né? Todo mundo já saciou aí. Agora só resta o almoço, né? Mas comer, amados, é um desejo, né? Agora a gula já é pecado, né? Então é um desejo que se transformou em pecado. Comer não é pecado, mas a gula é pecado, né? Dormir é um desejo de todos nós, né? Não é, irmão Francisco? Dormir não é um grande desejo, né? Não, Francisco critica, né? Dormir é um desejo salutar, necessário para todos nós, né? Porém, ficar preguiçoso, né, Ronaldo? E dormir o dia inteiro já é pecado. Percebe? Então é um desejo que se transforma em pecado. E a cobiça, meus amados, é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. Os desejos, meus amados, eles devem estar sob controle e não no controle de nossas vidas. Amém? E assim é gerado o pecado.
quando eu ponho em prática um mau desejo do qual eu estava sendo dominado por ele. Tiago, lá no verso 15, né, ele usa até a figura de um nascimento, né? O que ele fala no verso 15? Vamos voltar lá de novo? Quem pode ler aí para mim? Verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumido, gera morte. Gera morte. Ele usa a figura de um nascimento, né? Onde o pecado é como se fosse ali um bebê maldito, um bebê amaldiçoado, né? E ele nasceu porque foi concebido, né? Foi concebido. Nós vamos ver isso aqui mais para frente aqui. E o ponto 3 aqui, amados da revista, vocês estão com elas aí abertas? Ou já fecharam? Fecha não, tá bom? Ponto 3 aqui vai falar sobre esse processo de gestação do mal no interior humano, no interior do homem. E nós já lemos aí os versos, né, de Tiago 1, 14 e 15. E o primeiro parágrafo aí diz o seguinte, que os dois verbos gregos usados no texto, esses verbos aí que nós vimos aí de atraído e engodado, né? Esses dois verbos, eles eram usados pelos caçadores e pescadores para atrair as presas e tirá-las do seu esconderijo, atraindo-as para as armadilhas, redes ou anzóis no processo de atração das vítimas. Então, é engraçado que até aqui na revista, acho que vocês também têm aqui, tá vendo esse anzol enlaçado aqui no coraçãozinho aqui? Na revista de vocês tem isso aí também, não tem? É isso que o pecado faz na vida da gente. A ideia aqui que Tiago fala, quando ele diz que cada um é atraído e engodado, essa palavra aqui, engodado, a ideia é essa. Aquela isca que é colocada no anzol, onde você lança no mar, irmão Frechinho, para quem é pescador aí, irmão Frechinho que é pescador, né? Aquela isca, quando você lança, que ela está presa ali no anzol, e o peixinho vai lá, né? Todo feliz da vida, ali, inocente, mas ele não sabe que ele por trás daquela isca há uma armadilha para ele. E assim é o pecado, amados, assim é o pecado. Então Tiago usa essa figura também aqui para dizer que a cobiça ela faz isso, né? E continuando aqui, segundo Tiago, algo semelhante ao processo de gravidez. Aqui ele vai falar aqui a respeito disso, né? De ser concebido. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E ele fala aqui também que o segundo verbo pode se referir aos atrativos de uma prostituta, né? Neste caso, descreve o resultado de ceder às suas tentações, né? Quando cada um é atraído e seduzido. Algumas versões você vai encontrar assim dessa forma, né? Atraído e seduzido, né? Tá bom? Terceiro parágrafo aí, né, do ponto 3, ele vai falar aqui agora acerca de Davi. Olhando para o pecado de Davi com Batseba, segundo Samuel 11, de 1 a 5, vamos ler lá? Nós podemos perceber claramente, meus amados, né, esse processo aí de gestação do mal. Segundo Samuel, capítulo 11, do verso 1 até o verso 5, né? Irmã Márcia, você está aí com sua versão NVI? Você lê pra gente, por favor, irmã? Capítulo 11, verso 1 ao verso 5. De 1 a 5. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais sobre o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Ramá. Então tá certo. Segundo Samuel 11, 1 ao 5. É que a versão dela é diferente. Depois eu vou ler aqui na minha versão. Quis que ela lesse na versão dela para que traz uma clareza aí diferente. Pode ler, irmão. Vou começar para Tá bom. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber
Só até aí, mas tá certo. Isso, só até aí. Não pode ler o verso 5 também. Já leu o 5? Ah, tá. Eu vou ler aqui na versão revista e corrigida, né? Também. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concedeu e enviou e fez saber a Davi. E disse: pejada estou. Alguém sabe o que é pejada aí? Grávida, né? Como nós vamos descobrir isso? Ou se você estudar, procurar no dicionário, né? Ou se você ler outras versões aí que você pode compreender melhor. Então, a história é essa, irmãos. Todo esse processo aí de gestação do mal na vida de Davi, no coração de Davi, começou porque ele estava aí na ociosidade, que é aí o primeiro subponto aí do ponto 3, né? Ele estava ocioso, algo que era para ele ter saído com seu exército para lutar, para batalhar, né? A Bíblia fala que era primavera naquela época em Israel, já havia passado ali o inverno rigoroso, os tempos das chuvas. Então os reis também saíam juntos para as batalhas, né? Para que conquistassem ele as terras. Só que Davi não foi. O que ele fez? Ele ficou em casa, sozinho, imagina. Não sei se estava sozinho literalmente, né? Porque ele estava no palácio, é lógico que ele estava sozinho literalmente, mas a Bíblia fala que ele estava tão sem o que fazer, estava tão na ociosidade, né? Ocioso é isso, uma pessoa que não tem o que fazer, né? Está com a mente desocupada. E o que ele fez? Foi dar uma volta, né? Foi dar uma volta ali no seu palácio, provavelmente devia ser algo muito grande, e a Bíblia diz que do terraço, né? Ele viu, provavelmente ele olhou para baixo, né? E ele viu quem? Viu a Batseba, né? Viu a Batseba. E o que aconteceu ali na vida de Davi, no coração de Davi? Ali já começou a surgir a cobiça, aquele desejo, né? Aquele desejo que começou a controlar o coração de Davi. Tudo isso porque ele estava ocioso. É o que o autor daqui traz para nós na revista, né? Então a ociosidade é um dos primeiros passos aí para esse processo de gestação do mal, porque nós vemos em Tiago, é um processo para você chegar da tentação até o pecado. Há este processo, né? Você já não cede da noite para o dia. E provavelmente, quem sabe, Davi já não conhecia Batseba. Quem sabe? Davi já era casado. Mical era a esposa de Davi, a filha de Saul. E a Bíblia diz que Mical amava a Davi. Então Davi já era casado. E nós vimos muito bem aqui também que Batseba também era o quê? Solteira? Casada, né? Um homem chamado Urias. E Urias, para a gente ter ideia aqui, era um dos melhores guerreiros de Davi. Estava na lista, está na lista, não sei se é em Crônicas, que vai listar os melhores guerreiros de Davi. E Urias estará nesse meio também. Então Urias foi um grande guerreiro de Davi. Homens que davam a vida pelo seu rei. Homens que iam para a batalha. E se precisasse morrer por Israel e pelos seus reis, morriam. E Davi, sabendo disso, ele não se importou. Por quê? Porque surgiu ali um desejo, a cobiça em seu coração, né? E aqui, nesse ponto aqui da ociosidade, o autor ele fala, né, que quando uma pessoa está na ociosidade e deixa de fazer o que deve, a sua mente se desarma e enfraquece o espírito de vigilância. Davi não vigiou naquele momento, não teve vigilância. Daí vem o próximo passo aí, né? A concupiscência
Ou a cobiça dos olhos, né? E uma tarde, passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita, né? Imagina aí uma, sei lá, Gisele Bündchen. Já foi os tempos, né, Ida? Sei lá, uma mulher muito bonita, a Bíblia descreve, né? Então, quando a Bíblia descreve, irmãos, a Bíblia diz uma pessoa porque realmente essa pessoa chamava a atenção mesmo, né? Como o caso aqui dela, como o caso de outras pessoas também, homens também, como Absalão. A Bíblia descreve, né, que Absalão era homem muito bonito, mais de todos de Israel ali, né? Então, quando a Bíblia descreve, é porque o negócio era feio mesmo. Feio não, era bonito no caso, né? No caso aqui de Batseba. Então, feio de beleza, né? Feio de tanta beleza que tinha. E aqui, amados, ele diz o seguinte aqui na concupiscência dos olhos, né? A cobiça dos olhos, no subponto 2. O vislumbre, né? Toda aquela cena que Davi estava tendo ali, transforma-se em olhar fixo. Vocês estão acompanhando aí na revista? Então, Davi estava andando ali, assobiando, aí viu do terraço, ali a mulher estava tomando banho. Eu não sei como que, não sabemos que forma que ela estava tomando esse banho. Provavelmente devia ser dentro da sua casa, né? Acho que não devia ser fora, né? Talvez, eu não sei, né? Talvez tenha alguma piscina ali próxima à sua casa, né? Uma piscina feita de pedras ali. Mas, de fato, a Bíblia disse que essa mulher, nós vimos aqui que ela estava purificada de sua imundícia. A Bíblia dá até detalhes, né? A irmã Márcia lendo a sua versão, a imundícia aqui na Bíblia se trata da menstruação, do período menstrual da mulher, né? E ela já tinha se purificado disso. Provavelmente, talvez, Davi sabendo disso, né? Falei, opa, agora é hora de aproveitar então, né? Porque, para quem é casado aí, a maioria dos irmãos aqui são casados, né? Você sabe que a mulher no período menstrual, o homem não pode ter relação com ela, né? Não é viável fazer isso. Mas, aqui o autor aqui, o parágrafo, ele continua dizendo aqui o seguinte, ó, que o vislumbre, né, transforma-se em olhar fixo. Pronto. Seus olhos ali parou nela e começou a contemplar a beleza da sua formosura, né? E agora que os olhos estão sendo saciados, né, não há espaço para se pensar em Deus. Afinal, a cobiça atrai e seduz. Então, um olhar que Davi teve já se transformou em um olhar cobiçoso. Não foi apenas só um olhar, mas foi um olhar onde se transformou em um desejo, onde ele começou a ter querer para si. Lembra do 10º mandamento? Não cobiçarás o quê? A mulher do teu próximo. O que Davi fez? Quebrou a regra ali, né? Do 10º mandamento. Cobiçou a mulher que era uma solteira? Era uma mulher que estava à sua disposição? Não, era uma mulher casada. Mas mesmo assim ele se deixou levar pelo que seus olhos viam, né? Tem um ditado popular que diz que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então acho que isso aí não tem pecado, né? Deus é quem sabe, né, amados? Mas, se tratando a respeito dessas coisas aqui, nós vimos que ele se deixou levar pela atração dos seus olhos. E ali formou o quê? O desejo intenso, ele quis ter para si. E eis aí o próximo passo agora. Ele ficou apenas no desejo? Não, né? Olha só como é um processo, como começou esse processo de gestação, né? Do pecado aí. Primeiro ele ficou o quê? Ocioso. Algo que era para ele fazer, ele não fez. Que era para ele ir com o seu exército, ele era o rei. Ele tinha que estar junto ali com o seu exército. Davi era um guerreiro também, um homem de guerra. Um homem que nunca perdeu uma batalha, viu? Davi nunca perdeu uma batalha. Nos seus 40 anos de reinado em Israel, ele foi o único rei que nunca perdeu uma sequer batalha. Dona Francisca, pode falar? A Batseba também, no caso, ela errou, porque ela poderia ter Com rejeitado. certeza. Ela poderia ter rejeitado. Mesmo que, como ele era rei, né, se ela tivesse algum medo, alguma coisa assim, o rei chamou, tem que ir lá ver o que está acontecendo. Ela poderia ter rejeitado, né? Feito como José fez. Ela já era casada, né? José, a mulher do outro também era bonita, segundo a Bíblia, era uma mulher linda. Mulher de Potifar. Ela se deixou levar. A Batseba, provavelmente, ela podia ter uma quedinha também pelo Davi, né? Porque se ela aceitou assim ficar, né? Se ela aceitou assim ficar. É por isso que eu comentei que quem sabe, talvez Davi e Batseba, em alguns momentos não se encontravam, em alguns momentos
teve essa quedinha, né? Enfim. Isaac, pode falar, meu querido? Davi era bonito também, né? Davi, por isso que ele era bonito. Olha só que interessante a palavra de Deus, né? Hoje, com as informações que a gente consegue entender o porquê de algumas coisas, né? Vamos imaginar que irmã Maria Francisca, a irmã falou, Betseba poderia ter rejeitado, claro que poderia ter rejeitado, mas o texto revela algumas informações interessantes para nós e que nos servem de alerta. Primeira informação que o texto nos informa, que no tempo em que o exército saiu para guerrear, quando esses homens saíam para guerrear, não era uma semana, não era 30 dias, eram meses de guerras. Esses homens saíam e suas esposas não sabiam se eles iriam voltar. Essa é a primeira informação. A segunda informação importantíssima aqui é que ela havia acabado de se purificar da sua impureza, da sua imundície. Ou seja, Betseba estava com os seus hormônios à flor da pele. Você que é mulher sabe que após o período menstrual é o período que a mulher começa a ovular, vem os hormônios, vem os desejos, os impulsos. Então, vejam só como essas informações mostram o porquê Betseba caiu. Primeiro, ela estava abandonada, ela não tinha sustento, ela não sabia se Urias ia voltar para poder cuidar dela. Aí ela vê o rei de Israel, ela sozinha, sem marido, com os filhos para cuidar, com os hormônios a furar para ela. Ela falou, será que Urias vai voltar? Será que eu vou ter meu sustento? O rei está me convidando, como é que eu vou negar o convite de um rei? Esse é um ponto. Nada justifica o que Betseba fez. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós passamos por situações em que nós não nos observamos. Nós temos que estar atentos a essas coisas, aos sentimentos que diariamente nós vamos alimentando. Talvez se Betseba nesse período ela falava, não, Deus sempre cuidou de Israel e Urias vai voltar. Eu tenho certeza que ele vai voltar. Talvez ela não tinha caído. A mesma coisa, Davi. Por que Davi caiu? O texto fala claramente, no período em que os reis saíam para guerrear. Davi era o quê? É um rei. Ele estava fora do seu propósito. Olha que importante isso aqui. Você já descobriu o seu propósito no reino de Deus? Você já descobriu qual que é a sua função no reino de Deus? Sabe por que às vezes nós sofremos e cedemos e caímos em tentação? Porque nós estamos fora de propósito. Nós estamos fora da nossa função, nós estamos focando o nosso olhar em outras coisas que nós não deveríamos focar. Então, veja que essa questão sexual, às vezes nós olhamos com a ótica, mas ele poderia ter dito que não, mas ela poderia ter dito que não, verdade, realmente poderia ter dito que não, e fidelidade é uma questão de caráter, porém, quando nós olhamos todo o contexto, nós falamos, puxa, mas realmente foi uma situação difícil. E é por que eu estou chamando essa atenção, não para justificar o que Betseba fez, mas para que nós possamos olhar para nossas vidas e falar, puxa, será que eu não estou vulnerável como Betseba está? Será que eu não estou fora de propósito como Davi está? Porque quando nós estamos vulneráveis como Betseba estava, e como nós estamos fora de propósito como Davi estava, nós estamos fortemente sujeitos a cair. Entende? Então, muito mais do que um demérito deles, nós precisamos olhar para esses deméritos e falar, puxa, será que eu também não estou a passos lentos cometendo os mesmos erros que eles estão cometendo? E aí entra toda a questão sexual, né? Toda a questão da cobiça, do olhar. Betseba deveria ser uma mulher muito bonita. Acredito que Davi não conhecia Betseba, porque ele pergunta, ele manda os seus servos investigarem quem é aquela mulher. Ele não sabia quem era.
né? Ele simplesmente foi engodado pela sua cobiça, né? O texto claramente fala que ele manda buscar informações. Aí os homens levantam informações, ó, aquela mulher lá é a mulher de Urias. Aí parece que era como se fosse Deus dando um alerta ainda para Davi, vendo que Davi ia cair, falando, Davi, ó, cuidado, é um dos seus melhores soldados. Mas mesmo assim ele já tinha sido engoldado, porque estava fora do seu propósito. Amém? Obrigado, irmão Isaac. Pois não, irmão Francisco? Eu creio também que no coração dela surgiu um pouco de vaidade, né? Porque acho que também faz parte da cobiça aí a vaidade. Faz parte, com certeza, Isso né? aí surgiu um pouco de vaidade. Ela falou, opa, o rei me chamando? Como assim? Sim, o rei de Israel, né? Esse é o A maior autoridade. Anti-autoridade. Como assim? Vou perder essa oportunidade, não. Eu creio que ela surgiu um pouco de vaidade. O rei, nossa, o rei me quer. Né? O ego, né? Eu acredito que surgiu no coração. Talvez a cobiça também no coração dela, né? Poxa vida, não vou perder a oportunidade dessa, né? Amém, amados? Mas concluindo aqui para a gente terminar aqui, e qual foi o resultado de tudo isso? O que a cobiça gera? O que o pecado gera? A morte, né? A morte. E o pecado, uma vez consumado, Tiago 15, gera a morte. E aqui no ponto, subponto 4, amados, só para a gente terminar aí, tá bom? Fala que o resultado de se permitir que a cobiça seduza é o que faz parte aí da história humana desde Gênesis 2,17. Vamos ler a Gênesis 2,17 rapidamente? Gênesis 2,17, quem tiver aí primeiro pode ler, tá bom? Quem achar primeiro aí que eu. Gênesis 2,17. Olha só aqui, Deus falando com a mulher, né? E com Adão. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, Isso. dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas o que aconteceu? Vocês conhecem a história, né? Que Eva foi tentada pelo diabo, né? Pela serpente. E o que aconteceu? Ela cedeu essa tentação. Cedeu, irmãos. Então, aí para a gente terminar e para a gente concluir, tá bom? Mas nós devemos esperar que a fé verdadeira seja provada pelas tribulações desta vida. Pois importa entrar para o reino de Deus através de muitas tribulações. Lá em Atos 14, 22 vai falar acerca disso, né? E prosseguir em meio a grandes sofrimentos. Mas certos, meus amados, de que, embora o mal pareça descontrolado no mundo, mas ele não está. Deus está no controle ainda de todas as coisas, né? E muitas vezes o mal, muitas coisas acontecem para o bem. A Bíblia fala em Romanos 8, 26 a 28, né? Para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. E Deus é imune ao mal, irmãos. Deus é imune ao mal. O Tiago fala que ele pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, né? Então ele é imune ao mal. E com o mal, ele lida sem se comprometer de forma alguma, né? O que não acontece conosco, seres humanos. Muitas vezes ali, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Batseba, como aconteceu com grandes outros servos de Deus, como acontece conosco nos dias de hoje, muitas vezes somos enlaçados, né? Engodados, atraídos. Vemos o pecado, mas não vemos a armadilha que há por trás disso, né? Então somos engodados, somos arrastados, né? Porque é isso que o anzol faz. Temos a ilustração aqui do peixe, né? E quando você vai em direção ao pecado, porque você está sendo arrastado pela sua própria cobiça, o que acontece? Você comete ali o pecado, dá à luz o pecado, né? E foi o que aconteceu aí. E o resultado foi a morte, né? Temos a morte espiritual, que foi a consequência do pecado de Adão e Eva, lá em Gênesis, né? Aqui no caso de Davi e Batseba, eles dois não morreram, mas Urias e o bebê morreram. O bebê, permissão de Deus, né? Porque foi fruto do pecado, né? Fruto daquele pecado que Davi cometeu, que não era para ter cometido. Então, meus amados, que nós possamos lutar incansavelmente, né, contra as tentações e procurando sempre aprender do Senhor quando somos provados, né? Irmão Francisco, pode falar? Uma dúvida aqui, Sim. sobre depois que Davi ficou com Batseba,
depois ele tomou ela como esposa, né? Bom, eu não tenho uma resposta precisa, irmão Francisco, para isso, tá bom? Confesso que não tenho. Se o Isaac ou algum irmão tiver uma resposta precisa para isso, agora neste momento pode falar, mas eu acredito ali que tudo que acontece foi permissão de Deus. E nós sabemos que Batseba foi a mãe desse bebê que morreu por causa desse fruto de pecado, mas Davi ele se arrependeu, Batseba também creio que se arrependeu, né? Era uma israelita, era uma mulher que acreditava no Deus vivo de Israel. E a Bíblia fala que eles tiveram quem depois? Salomão. Né? Então nós muitas vezes não entendemos, né, os desígnios de Deus. Né? Mas nós vemos que Deus abençoou Salomão. A Bíblia diz que Deus amou Salomão. A Bíblia fala que Natã, o mesmo profeta que repreendeu Davi por ele ter feito, por ele ter se deixado levar pela cobiça, se deixado ser seduzido, e feito toda aquela tramóia que ele fez ali, né, com Batseba, e ter mandado matar Urias para depois ficar com ela, ele foi repreendido por Deus, foi repreendido pelo profeta Natã, né, onde ele teve depois o castigo de Deus. Deus falou que a espada não iria sair da sua casa. Então, Davi não ficou ali imune às consequências do seu pecado, ele sofreu e muito. Absalão, um dos seus filhos, né? Vocês conhecem a história, né? Quis usurpar o trono do seu pai. Davi teve que sair de Israel como fugitivo, né? Mais uma vez, ele já foi fugitivo há anos atrás, quando ele era perseguido por Saul. E tudo isso, creio eu, por causa das consequências deste pecado, né? Se ele não tivesse cometido esse pecado, acredito que toda essa desgraça não teria acontecido na vida de Davi. Agora, no caso, depois dele ter se ajudado com Batseba, creio que foi permissão de Deus, né? Essa seria a minha resposta. Creio que foi permissão de Deus e tudo porque Deus já tinha um propósito. E como eu falei a respeito ali do profeta Natã, que repreendeu Davi, já estou terminando aqui. Esse mesmo Natã, ele chamou Salomão também de Gedidias. Nós temos aqui isso na Bíblia. Gedidias significa um amado do Senhor. Então Deus amou Salomão. Amou mesmo, de fato. E Salomão foi um grande rei. Aí vocês sabem, né? Depois de Davi, seu pai, construiu o templo em Israel. O homem mais sábio de todos os tempos, né? Que teve aquela humildade, foi e pediu a Deus. Na verdade, Deus consultou a ele, né, e perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Né? E ele pediu que o Senhor me dê sabedoria para guiar esse povo. E assim Deus concedeu para ele, né? Não só sabedoria, como toda a riqueza, como nenhum outro rei. Então, não sabemos ali ao certo, irmão Francisco, né? Por que ele não tinha errado já, mas por que ele continuou ali com aquela mulher, sendo que ele já tinha errado com ela? Não sabemos por que disso, mas sabemos que tudo tem um propósito de Deus, né? Talvez ele permitiu que essas coisas acontecessem para que depois ele se ajudasse ali com Batseba e viesse de Salomão, né? Enfim, tá bom? Mas espero que não tenha ficado dúvida nos corações dos irmãos. Se mais alguém tiver com dúvida aí, depois pode nos consultar, que a gente está aqui para aprender junto com vocês, amém? Estamos aqui aprendendo também. E o que não soubermos, nós podemos até pesquisar depois, né? Temos professores aqui de grande capacidade. Eu creio que, respondendo a sua pergunta, irmã Maria Francisca, durante um período, Davi esteve em pecado, sim. Sim. E eu respondo por quê. Tanto é que Deus incomoda Natã e manda Natã para conversar com Davi, porque ele estava em pecado. Só que aí Urias já era morto, né? Ele já estava com Batseba. E aí, a partir daquele momento que ele rasga as suas vestes, chora e fala: pequei contra o Senhor, e se arrepende, ali Deus perdoa. Então, dali para frente, ele já não estava mais em pecado. Mas durante um período, sim, ele esteve em pecado, enquanto ele esteve com Batseba, mesmo Urias morto. Aí Deus envia o profeta Natã, abre os olhos de Davi, ele reconhece e pede perdão. Como consequência disso, Davi, eu acho também por uma questão de hombridade, para não abandonar Batseba, ele cuida dela como esposa e a sustenta, para pelo menos tentar se remir dos erros que ele fez no passado. Mas sim, ele esteve em pecado durante o tempo. Amém? Ok? Questão de caráter, né, Isaac? De Davi, né? Ele viu, já que ela ficou desamparada sem esposa, então me sinto na obrigação, já que eu fui o responsável disso, de cuidar dela.
E a Bíblia diz que ele tomou ela para si como esposa, né? E cuidou de fato dela até o fim de suas vidas, amém? Já estamos aí com o horário bem estourado, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, amados, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus possa aí iluminar a mente dos irmãos para que cada dia possamos compreender melhor a palavra de Deus, amém?